Como faço em todo o programa, Paulo, eu sempre ofereço um livro. Um deles, necessariamente, da Noes, que é a editora do professor Paulo Graça Carvalho, e sempre em colaboração com a União dos Juristas Católicos de São Paulo. Esse é um livro, Inviolabilidade e Direito à Vida, em que todos os juristas escreveram, evidentemente, dizem que a vida começa na concepção. Aliás, os abortistas, quando dizem que não começa na concepção, que só pode ser considerado ser humano depois que tiveram uma formação, depois dos 3 meses, lembro de Jérôme Lejeune, quando foi na Inglaterra e perguntaram, o senhor não acha que só deve ser considerado ser humano quando já começar o feto a ter formação e não desde o início, as 12 primeiras semanas, nós não temos ainda um ser humano. E o Jérôme Lejeune disse, olha, isso é um problema típico dos ingleses, porque eu sempre fui ser humano desde a concepção. Mas para os ingleses, a rainha da Inglaterra foi um animal durante 12 semanas para depois se transformar no ser humano, é típico problema dos ingleses no que eu não entro em discussão. Eu fui ser humano desde a concepção. E aqui nós defendemos exatamente isso. E aqui é uma peçazinha teatral que eu escrevi aos 17 anos de idade. Unidade de tempo, de lugar e ação, no mesmo estilo das peças gregas e romanas. Infelizmente, então, na SBAT não conhece o senhor como ator e como um grande operador do teatro também. Pena que o Daniel da Rocha foi embora. É uma peçazinha teatral escrita em redondilhas, todas em versos de 7 sílabas. Entende? Puxa vida, mas muito bonito. Evidentemente com a linha de um menino de 17 anos. Mas, Paulo, voltando, vocês então estão nessa atuação junto ao Congresso Nacional e detectando esses problemas. Agora, como é que você vê a possibilidade de equacionamento desta falência dos hospitais públicos que recebem pouco? Por exemplo, eu sou conselheiro da Beneficência Portuguesa. A Beneficência tem 154 anos, 155 este ano. E na Beneficência Portuguesa, o SUS dá um prejuízo monumental. Só para ter noção, em 2012, 2013, nós tivemos 17 mil atendimentos pelo SUS e 16 mil atendimentos hospitalares pelo convênios, etc. Os 16 mil atendimentos hospitalares renderam 83%. Os 17 mil do SUS, 17%. E deu um prejuízo de 50 milhões de reais. De 129 milhões, dos quais o que se recebeu do SUS, isso representou um prejuízo monumental. Como é que vocês veem na forma de poder fazer com que o SUS seja SUS e não, evidentemente, esse projeto eleitoral que não funciona? Não sei se seria um viés que nós apresentamos com relação a Santas Casas, e não digo assim porque é nosso, então não vou plagiar ninguém. Lembrando da minha passagem pelo Ministério da Cultura, que fiquei 7 anos e pouco como conselheiro da área de Humanidades, e nós observávamos, eu trabalhei muito em cima de Lei Rouanet, Fundo Perdido e outras verbas. Por que não fazer alguma coisa em pró-saúde? A mesma coisa que o investidor busca para fazer em peça teatral, em obra cinematográfica, obra literária e assim por diante, seria muito bom nós estudarmos alguma coisa e pesquisar quais os empresários que estavam aptos e gostariam de colaborar, investir em cima daquela bandeira da necessidade premente que ele tem capacitação para aquilo. Evitar de pegar certificado do governo e ir lá descontar e pegar benefício, comprar fundos. Porque isso daí, eu também de pareceres contrários a alguns artistas famosos aí, coisas erradas que aconteceram. Seria muito melhor termos algo bem fundamentado, algo que aquele que, se fosse 1%, 2%, que nem na Lei Rouanet, você pode aplicar dos 10% integral se for na obra literária. De repente você fazia 8% num outro segmento. E por que não pensarmos na saúde, que está abandonada? Por que não pensarmos na Santa Casa, no caso da Beneficência Portuguesa? Alguma coisa eu sabia da Beneficência Portuguesa pelo saudoso professor Raul Couto Sucena,
e o Roberto Godoy também já foi. E nós estivemos uma vez, quando eu fui falar no segundo andar para os médicos, o professor, o saudoso Antônio Hermínio, estava lá, e ele contou, ele falou que seria muito viável. Mas foi uma conversa en passant, no segundo andar. Ele falou que seria muito útil, porque independentemente de colônia, de brasileiros ou interesseiros, tinha aqueles que têm o dom, se doam para uma causa pública, se doam a favor do necessitado. Seria muito bom nós termos um projeto, estamos cuidando disso, colocamos agora 4 médicos dando a cobertura a nós na Comissão de Saúde da FEComércio, apontando as necessidades, desde o laboratório do SUS até aquela caridade mais difícil daquele que está lá no Nordeste, naquele sítio, e não tem quem atenda. Porque você fala, tem a AMA, negativo. Tem pronto-socorro, de imediato, não tem elemento. Às vezes não tem médico, não tem enfermeira. Às vezes o farmacêutico, que atende numa farmácia, ele é levado para atender um parto. Ele cuida das primeiras necessidades da mãe, mas não tem mais quem cuide, quem faz um papel de assistente social, ou que faz um papel de pedagogo, ensinando a mãe, dar banho na criança, atendendo a criança. Tudo isso daí está totalmente abandonado no Norte e Nordeste. Não adianta falar porque isso é no Acre, em Rio Branco, isso é em Rondônia, isso é no Recife, no Grande Recife. E a gente vê a situação do gravame que ocorre, inclusive na Bahia. Aquele hospital português que não é governamental, está suportando grandes coisas vindas do SUS. Por quê? Porque você vê que a situação é vida, é clamor, e eles não têm mais nem hora para trabalhar. Então, aqueles que têm amor, e é o juramento que fora feito, está cumprindo. Mas o governo não cumpre nada, nada, nada. Eles esquecem do artigo 6º da Constituição, que fala em saúde, o social, a educação. Não tem água divisória. Você fala em 196 a saúde, o poder delegado de 190, os planos de saúde do Nordeste são os piores possíveis. Então a gente sente um problema que quando alguém no SUS recebe alguma pessoa que tem plano de saúde, eles observam. Então eles vão debitar ou apresentar uma fatura para o plano de saúde. Mas outra coisa que é grave até que a gente vai se falar, dando um exemplo, existe hoje dentro das próprias empresas de saúde uma limpeza que estão passando um pente fino de elementos governamentais, funcionários ou médicos que estão apresentando 2 vezes o serviço, porque acharam uma oportunidade da corrupção. Então, não podemos dizer que no SUS também não tenha corrupção. Aliás, deve haver. Eu tenho a impressão que o fato de o governo não ter se preocupado em fiscalização, hoje, pelas denúncias que os jornais têm publicado, nós estamos vendo que toda a administração pública, direta e indireta, como, aliás, os que estão em eleição premiada, está contaminada pela corrupção. Dá a impressão que nós, e quando a presidente Dilma disse que ela agora está combatendo a corrupção, ora, existe em direito a figura da culpa por negligência, imperícia e omissão. Ora, se houve tanta corrupção o tempo inteiro, ela não percebeu em 4 anos. O presidente Lula não percebeu em 8 anos, dando como pessoas de boa fé, que eu sempre dou, até prova em contrário, há pelo menos incompetência, omissão, negligência, imperícia. E não é possível, sistemicamente, todo mundo roubar e eles não sabiam que estavam sendo roubados. E no caso da saúde, nós percebemos, deve haver, inclusive, o que corre por aí é algo extremamente preocupante. Tivemos a falência. E o que ocorre? As instituições privadas, elas mal sobrevivem porque o governo não faz a sua parte e ainda condicionam a imunidade a darem 60% de SUS. Quando, na verdade, o Supremo já tem 4 votos favoráveis nesse sentido, só a lei complementar é que poderia impor condições objetivas, jamais uma lei ordinária. Na verdade, a lei complementar podia auxiliar e muito. Lembro agora de um professor, um médico da Beneficência Portuguesa, inclusive, que me contou. Falou, Paulo, eu atendo o SUS também, mas quando eu vou atender no SUS, eu abro o porta-mala do meu carro e uso o meu material. Porque há colegas que estão respondendo processos que não é que eles são negligentes
são maus. Não, é porque eles não têm condições, que todo o material do SUS é obsoleto. E eu opero com meus instrumentos, porque não há condição, não tem apoio governamental. Então se torna uma coisa muito triste a situação do SUS no Brasil. E a gente vê que está sucateado, não há nada de bom, inaugura um edifício novo, fica tudo abandonado. Então a gente tem que lutar para que se crie alguma coisa nova e que não fique engessada também, porque as entidades que envolvem com saúde de nível governamental são todas engessadas. Aliás, eu tenho a impressão que esse vai ser o grande desafio desse segundo governo. Ou ele muda completamente o fracasso do primeiro em todos os segmentos, economia, saúde, direito, em todos os aspectos, e passa a ter uma administração coerente, honesta, digna, sem assaltos públicos, ou, efetivamente, esses 8 anos serão os piores anos da história do Brasil. Meu caro Paulo, muito obrigado pela sua entrevista. Os senhores conheceram o presidente das 2 comissões e viram o que é que ele está propondo com o seu grupo de trabalho para melhorar a saúde no Brasil. Muito obrigado, professor. Paulo. Obrigado a todos. Estou à disposição, aqueles que tiverem interesse, ou via FEComércio, ou via OAB, estamos aqui para colaborar. Muito obrigado a todos. Paulo. Espero os telespectadores, caros telespectadores, no próximo domingo.